voltando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Quando você tem que fazer uma cirurgia, algum parente, enfim, passa no médico, aí você tá tudo marcado, aí fala assim, ó, mas antes você tem que passar na consulta com anestesiologista. Aí vem aquele medo, não, mas tem, ai, a anestesia, cria-se um monte de histórias, mitos, porque um, porque outro. A anestesia, talvez, assim, das cirurgias pré-marcadas e também, né, claro, das emergências, seja o ponto, né, se torne o ponto mais místico de toda a parte de uma cirurgia, porque existem contos e mais contos e as pessoas, até na hora da consulta, nem tiram as dúvidas, porque elas ficam muito emocionadas, vamos dizer assim, nesse momento. Então, sobre esses mitos da anestesia, né, no momento cirúrgico, tanto de mulheres também, das parturientes, a gente vai falar também, a gente recebe hoje a especialista no assunto, a médica anestesiologista, ó, consegui falar, Fernanda Lima. Obrigada pela presença, doutora. Obrigada a você, Michele, pelo convite, e obrigada a todos os telespectadores também por estar assistindo a gente. É verdade, na verdade, eu acho que o problema da anestesia é esse pouco contato, né? A gente tem medo do que a gente não conhece e querendo ou não, quando a gente vai fazer uma cirurgia, falando de cirurgia eletiva, nós encontramos várias vezes com cirurgiões, os clínicos que às vezes indicam as cirurgias, mas com o anestesista, na verdade, geralmente nosso vínculo é curto. Pois é, até nos seriados médicos, algo assim, o anestesista, ele sempre tá lá, coitado, ou é na hora do desespero do médico ali, tá acabando, vai acabar o tempo, ele sempre é deixado de lado, mas é uma das figuras mais importantes dentro, ou se não a mais importante, fora o cirurgião, nesse corpo cirúrgico, né? Sim, é uma especialidade dos bastidores, com certeza. Mas eu brinco dizendo, como é que a gente quer que o paciente lembre da gente se nós fazemos medicações que causam amnésia? Exatamente, essa conta não fecha. Mas faz parte, na verdade. A gente às vezes é esquecido, mas nós sempre estamos ali e nossa função básica é realmente cuidar e zelar por esse paciente que está ali passando pelo procedimento cirúrgico. E como tu chegou na anestesia, assim, tava lá fazendo medicina, resolvi dormir todo mundo agora? Eu acho que o que eu mais gostava da especialidade é essa resolutividade, assim. Até comentando sobre cesáreas, por exemplo. Às vezes a paciente chega com muita dor e aí em poucos minutos tu consegue tirar isso da pessoa. Isso é muito bom, assim, uma sensação de alívio para todos. Mas hoje a tua especialidade é a parte das parturientes, das grávidas, e de né? anestesia pediátrica e anestesia também. pediátrica. Eu acho que os bebezinhos, então, os que mais doem no coração, né? É bem desafiador, mas é muito lindo. E alguém tem que fazer essa parte também, né? E tá ali para poder dar esse conforto para os pais, principalmente. Muitas vezes o bebê não vai lembrar de nada, né? Claro. A criança não lembra, mas os pais lembram desse conforto, dessa segurança que a gente tenta passar sempre. E por que as pessoas têm tanto mito com respeito à anestesia? Na verdade, a anestesia é uma área... A medicina, claro, foi evoluindo muito, muita tecnologia nova e a anestesia acompanhou tudo isso. Mas antigamente... não era uma coisa tão segura como é hoje, porque além das medicações que foram sendo desenvolvidas cada vez mais seguras, também surgiu a monitorização, que é uma coisa que a gente não tinha antes, né? Antigamente, primeiro que nem se fazia cirurgia, aí começaram a fazer cirurgia e a anestesia, na verdade, tinha anestésicos inalatórios, basicamente, então você tinha que embebedar a pessoa, digamos, e não tinha como saber se aquilo estava sendo demais, assim, a gente não conseguia controlar o nível de anestesia. Mas hoje em dia, com a monitorização, isso é muito mais tranquilo, assim, de ser observado e a gente fica ali o tempo inteiro. Às vezes eles perguntam, é só anestesiar e aí a gente volta quando termina? Não, não é bem assim. A gente começa a anestesia e ela só acaba depois que o cirurgião acaba. Então a gente fica ali o tempo inteiro fazendo essa monitorização para garantir o conforto e a segurança do paciente. E essas consultas pré-cirúrgicas, né, nas cirurgias eletivas, elas acontecem e as pessoas têm muito medo delas, né? Também é um momento de tensão, né? É um momento de tensão, mas muitas vezes eles não sabem nem qual que é a nossa verdadeira função ali. Várias vezes já aconteceu do paciente chegar e falar, cadê os exames? Eu não trouxe. Mas o nosso objetivo é esse, de ver os exames, de conhecer o histórico do paciente, conhecer as doenças, saber, no caso das cirurgias eletivas, né? Se essas doenças estão controladas, tem alguma coisa que pode ter passado desapercebido. No período pós-pandemia, isso foi muito visível para nós,
porque as pessoas estavam com muito medo de sair de casa. Sim. Muitas pessoas com doenças crônicas ficaram sem controle de praticamente nada. E aí chegaram, às vezes, quando liberaram as cirurgias novamente, eles vieram com tudo descompensado, sabe? Então aí a gente vê que a pressão não estava controlada, ou algumas outras doenças pulmonares, enfim. Então a gente tem esse momento com o paciente para ver como é que está a saúde dele e se tem condições de cirurgia. Porque tudo influencia na hora da anestesia, Sim. né? Eu não entendo nada, né? Eu só sei que apaga lá, as cirurgias que vai dormir, depois acordei e tal, é o filme que corta. Uhum. Mas o peso, se a pessoa é fumante, se a pessoa bebe, se a pessoa comeu aquele dia, tudo isso influencia Com certeza. na dose, é isso, doutora? Em tudo, na verdade, Tá. para a gente saber qual tipo de anestesia, qual dose de anestesia e a indicação de fazer aquilo naquele momento. Por exemplo, tem medicações que contraindicam, uma medicação que está sendo muito usada hoje em dia é o Ozempic, por exemplo. Tem que aguardar semanas para fazer uma cirurgia eletiva, se faz uso de Ozempic. Sim, e às vezes tá super comum das pessoas usarem, isso a gente sempre pergunta, mas são, por exemplo, no caso do Ozempic, ele dá essa sensação. A semaglutida, né? A semaglutida, isso. Que ela é comercial. Ele dá essa sensação de saciedade. Sim. E isso também tem a ver com o estômago que não se esvazia na velocidade comum Normal, de outras sim. pessoas. Então, com o uso desse tipo de medicação, a comida pode ficar mais tempo no estômago e fazer com que o jejum fique muito mais prolongado, assim. Então, a pessoa acha que tem jejum, mas na verdade não tem. O jejum é uma das coisas mais importantes falando de anestesia. Por que tem que ter jejum absoluto para anestesia? Porque a gente, claro, imagina que tudo vai correr bem, mas no caso de alguma... O que acontece? A gente faz sedação, por exemplo. Tá. Quando a gente faz a sedação, nem sempre o paciente consegue manter o que a gente chama de patência da via aérea. A gente tem reflexos, né, quando nós estamos acordados e não anestesiados, de proteção. O reflexo da tosse, por exemplo, para não entrar alimento na parte da via respiratória. E quando a gente faz anestesia, quando ela é um nível mais profundo, a gente pode perder esses reflexos. Às vezes a gente até quer que perca esses reflexos, em caso de cirurgia torácica, por exemplo, né? Anestesia geral, quando é cirurgia por vídeo, até de uma bariátrica. Então a gente precisa desse relaxamento. E quando o paciente tem esse relaxamento, se o estômago estiver cheio, aquele conteúdo que está ali pode vir para a via aérea e vir para a parte respiratória, e causar pneumonia, esse tipo de complicação. É por isso que o jejum é tão importante. Não sabia. É isso. Essa é uma informação aí, ó, tá vendo, gente? Ficar tomando medicação sem ordem médica, porque tem, né? Tem que contar para nós. Tem que contar na hora. Pro anestesista, a gente tem que ser 100% sincero, é importante. Mas tem alguma diferenciação igual? Até porque cirurgia em diabético deve ser muito mais complicada. Sim. Mas ele já usa a semaglutida para controlar a diabetes, não o sobrepeso. Sim. Também tem uma diferenciação. Não, se for eletiva, e tem os tempos certinhos. Praticamente cada remédio tem seu próprio tempo. Então quem usa a medicação para hipertensão, tudo tem um controle. Algumas são suspensas e outras não. Né? Mas aí vai depender do caso do paciente, até isso. Então, na verdade, diferentes pacientes, ou até o mesmo paciente em diferentes cirurgias, tem indicações diferentes. Porque a gente está falando de eu não sei, né? A senhora me corrigiu, um grau de anestesia que é aquela que a pessoa paga geral, que fica ali para uma cirurgia maior. Isso. Mas para cirurgias de menos complexidade, igual um pé, uma perna, que não apaga tanto. A grande questão é que não dá para saber qual vai ser o tipo. A gente planeja, nós fazemos um planejamento cirúrgico. Mas se surge alguma complicação, pode ser necessário converter o tipo de anestesia. Isso às vezes acontece. E a gente tem que estar vários passos à frente de complicações, sempre. Por isso a importância do jejum, isso falando de cirurgia eletiva, né? Quando a gente tem essa possibilidade. O eletivo, né, pra você é aquela marcada, cirurgia marcada, que você foi lá, conversou com o médico, marcou, passou todos os passos certinhos, né? E a de emergência já é outra história. Aí a gente começa de outra forma, né? E também com outro risco cirúrgico, né? Que aí já é uma coisa que é mais imprevisível mesmo. Mas mesmo assim é bem seguro, né, a anestesia, principalmente por esse fato da monitorização. Isso deixa tudo bem claro para nós. Quando a senhora fala da monitorização, para a gente entender, é o coração, via respiratória? A gente chama dos sinais vitais, né? Mas a pressão arterial, que é a pressão, no caso, a saturação, para ver o oxigênio que tem no sangue da pessoa, ver os batimentos cardíacos.
o tempo inteiro a pessoa está ali monitorizada, ouvindo vários apitos e sinais, e a gente está ali sempre observando aquilo também. Tem gente que fala, elas me deram pouca anestesia, eu acordei no meio da cirurgia. Tem esse mito importante, né? Tem vários tipos de anestesia. E a sedação e a anestesia geral são duas anestesias diferentes. Ah, tá. Para o paciente, nem sempre, porque ele vai dormir e às vezes você vai acordar no final e Nem pouco sabe. vai lembrar do que houve ali. Mas qual que é a diferença? Na anestesia geral, a pessoa realmente dorme, entra num sono bem profundo e ela só vai ser acordada no final. Na sedação, não. A gente pode fazer a sedação, a pessoa dorme, ela acorda, a gente faz dormir de novo, porque provavelmente a gente tem que fazer dormir às vezes, né? Por exemplo, no caso da cesárea, as pacientes ficam acordadas, elas querem ter aquele momento, contato. né? Isso. E tem a parte da analgesia, que é tirar a dor, né? E tem também o relaxamento muscular. Então, a gente vai fazendo anestesia de acordo com essas três coisas. Para cuidar da dor, para dormir ou não, no caso, e para ter o relaxamento. E no caso da cesárea, que é bem comum, a gente faz uma anestesia para o paciente não sentir dor, mas ela fica acordada, né? No caso de algumas outras cirurgias, a gente pode fazer essa e pode fazer uma sedação junto. Por que na cesárea a gente não faz isso rotineiramente e faz a paciente dormir? Primeiro, porque ela vai querer ter essa memória. E segundo, porque essas medicações que a gente faz podem cruzar uma barreira e chegar no neném. E a gente quer que o neném nasça e chore, bem acordadinho. Então, é por isso que na cesárea, normalmente, fica acordadinha mesmo. Ah, tá. E tem as diferenciações de medicações, de dosagens, enfim, que é tudo administrado ali na hora. E depende, por exemplo, se a paciente ficar muito ansiosa, pode ser necessário, às vezes, ter que fazer uma sedação. Mas não seria o ideal, principalmente para o bebê. Então, depois do intervalo, a gente vai falar também da questão da hack, que todo mundo tem medo da cirurgia na coluna, enfim. A doutora também vai tirar esses mitos pra gente. Lembrando para você que o Sala de Entrevistas fica todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify. Sala de Entrevistas TV Primavera, procura lá que estão todos os áudios disponíveis para você acompanhar onde você quiser. A gente volta já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando sobre anestesia. Você tem medo de anestesia? Conhece alguém que tem medo de anestesia? Pois é, então esse Sala é para você quebrar todas essas barreiras, esses medos, que a gente está tirando esses mitos com a anestesiologista Fernanda de Souza Limó. Consegui falar de novo. Doutora, a gente falou bastante assim, quando a gente fala de anestesia, todo mundo pensa na geral, que aí apaga aquela coisa, corta o filme da... Mas tem a hack, que todo mundo tem medo. Antigamente eu acho que era pior ainda, porque muita gente vai ficar paralisado, não vai ter mais os movimentos, tem que tomar cuidado, e principalmente nas mulheres gestantes também, né, quando ela começou a ser aplicada. Ainda é um temor muito grande quando fala que vai tomar hack. Sim, muitas pessoas têm medo da hack, mas num contexto geral eu vejo medo de todas as formas, assim, falando de anestesia. Falo, gente, só tem medo de anestesia, porque anestesia existe, porque se a gente não existisse, o medo seria da cirurgia. Exatamente, a dor seria bem maior. Para aliviar a dor, para cuidar, para monitorizar, para ser os anjos da guarda desses pacientes. Mas qual que era a diferença ali da hack? Antigamente, assim, a medicina foi evoluindo muito, então a gente foi vendo o nível ideal, onde a gente poderia fazer a punção, o tamanho das agulhas foi diminuindo cada vez, está mais fininho para diminuir essa dor, esse desconforto. Claro, não existe anestesia, assim, zero dor ainda, nem que seja a dor ali da picadinha da veia para fazer dormir. Mas quem sabe um dia a gente chegue lá, né? Quem sabe? Hoje em dia. Mas tem um medo importante ali da hack. Eu acho que quando a gente fala de cesárea, esse medo está muito presente porque em outros tipos de cirurgia a gente consegue fazer uma sedação, fazer o que a gente chama de ansiólise, para deixar o paciente mais tranquilo. Mas na cesárea a gente não consegue, não pode fazer esse tipo de medicação. Então é uma coisa que gera muita ansiedade e isso vai sendo passado. Sempre quando eu anestesio uma paciente, ela fala, é só isso? Ela é só isso. Ela, nossa, eu imaginava outra coisa. E o medo é nosso pior inimigo nesse sentido, né? Pois é, a gente, como a senhora é dessa especialidade, né, das grávidas, das parturientes, tem muito romantismo na internet da cesárea, todo mundo é mãe igual, seja qual for o tipo de parto, se escolheu, se não escolheu, e enfim.
mas foi lá para cesárea. Aí tem muitas mães que romantizam, porque é a única cirurgia que não passa por nenhum tipo de consulta antes de acontecer. A cesárea acontece na hora e tal. E não é bem assim, né, doutora? Tem todo o pré-natal para disposição para vocês, né? Geralmente a paciente já fez todo o pré-natal, mas em alguns casos de alguém que não fez, a gente pode pedir exames antes, depende do tempo, né? Uhum. Mas a gente tem esse vínculo com os ginecologistas e os obstetras, para sempre já, assim, o paciente está lá, mas a gente já viu tudo da internação, já vimos os exames, a gente vai praticar alguma alergia, alguma coisa nesse sentido que possa ter passado, assim. Mas, a princípio, tem todo o pré-natal ali de pré-operatório, né? Pois é, porque ela deu entrada, ela levou todos os documentos, tudo, são né? meses de acompanhamento. Meses de acompanhamento. Quando chega pro anestesista, igual, se não é... Também se for uma eletiva, ela também já passou antes, né? Se for marcada, mas se for de uma emergência, tava em parto normal, daqui a pouco, reviravolta, tem que fazer uma cesárea. Tá ali a documentação, a ginecologista, nem que não seja dela, seja do plantão, mas tá ali, todo mundo sabe o que tá fazendo, né? E se a gente tem alguma dúvida, e se a gente tem esse tempo, assim, vamos supor, não é uma emergência, é uma urgência, às vezes a gente tem um tempo para pedir algum outro exame mais específico. Mas em casos de gestantes que tenham, por exemplo, cardiopatias, doenças no coração, alguma coisa mais específica, às vezes elas passam com a gente no ambulatório sim antes pra gente consultar, antes da cesárea. Aí as cesáreas marcadas já, né? Isso, cesáreas agendadas, tem isso também, né? Não dá para prever tanto o trabalho de parto, então fica assim como se fosse uma emergência, uma urgência. E uma outra dúvida, a gente tá falando dos mitos, gente, às vezes eu dou risada porque eu lembro das histórias, mas assim, uma outra dúvida é que o pessoal fala, eu não acordei, me deram demais, eu fiquei muito tempo acordado, teve que outro médico lá me chamar. Depende da cirurgia, depende do corpo. Depende do paciente, né? E até o mesmo paciente, isso eu sempre digo. Você fazendo uma cirurgia, você fazendo outra, tudo depende. Depende das medicações. Às vezes, se as pessoas tomam bastante medicação, ansiolíticos, remédios para dormir, pode ser que seja mais difícil, elas tenham uma maior resistência. Mas sempre, em algum momento, a gente vai conseguir chegar lá. Uma hora consegue te apagar, pode ficar tranquilo. Ô, doutora, tem, como a senhora disse no outro bloco, tem que estar com o estômago totalmente vazio, né? Isso, tem os tempos. Para cada tipo de alimento tem um horário diferente. E para evitar obstruções, enfim. Mas se chegar na emergência e não deu esse tempo? Aí a gente não tem esse tempo, a gente faz mesmo assim, né? Porque é uma questão de risco-benefício. No caso, o risco da pessoa vai ser maior se ela esperar o tempo do jejum. Então, mas aí a gente já entra com o risco aumentado, que é diferente de uma cirurgia que seja uma urgência, por exemplo, onde a gente pede o tempo de jejum, que no máximo, assim, são 8 horas de comida, por exemplo. Então, se a gente tem esse tempo das 8 horas, é em uma segurança muito maior. Então, o pessoal tem que respeitar aí a situação, cuidar os tempos. Cuidar. E depois que passa ali na consulta com vocês, aí leva o documento lá para autorizar no exame e tal, não sei o quê. Leva lá para outro médico. Aí vocês conversam, os médicos, para entender antes ou é no dia ali? Como é que funciona? Depende do caso, depende do caso, mas às vezes eles já avisam quando vai passar um paciente que tem alguma coisa mais grave, por exemplo, e a gente já consegue dar essa atenção diferenciada, dependendo do caso. Mas sempre é comunicação em primeiro lugar ali, a gente sempre tem que estar bem unidos em prol do paciente e que seja o melhor resultado possível. E tem combinação de anestesia, doutora? Tem 2 anestesias num paciente só na mesma cirurgia? Tem várias formas da gente fazer, mas tu falou da hack, que a gente diz a hack, a gente faz uma punção nas costas, né? E ela pode anestesiar, por exemplo, para cirurgia de vesícula, de apêndice, de hérnia, fraturas de membros inferiores. Hoje em dia a gente tem também os bloqueios que a gente pode fazer guiado por ultrassonografia para mão, porque a hack não vai tão alta assim, isso. Aí a gente consegue fazer para ombro, esse tipo de coisa. Junto isso, a gente pode associar uma sedação ou a gente pode associar também anestesia geral, porque quando a gente fala de hack ou de bloqueio, a gente está falando de dor. A hack não vai fazer o paciente dormir, nem o bloqueio, mas eles vão garantir essa analgesia, tanto durante a cirurgia quanto no pós-operatório, é bem melhor. Mas a gente também associa alguma coisa para o paciente dormir, uma sedação mais leve, se for o caso, ou até uma anestesia geral, por exemplo. Em algumas cirurgias de ombro, cirurgias demoradas, por exemplo, o paciente tem que ficar 4 horas sentado, aí a gente faz uma anestesia geral junto, ele dorme, o cirurgião opera com todo o tempo do mundo.
quando ele termina, a gente acorda. Ah, porque também tem esse mito, né, Sim. das anestesias combinadas, né? Sim, Porque eu imagino também que às vezes nem é uma hack e uma sedação, como a senhora disse, sim, né? Agora eu tô sim. aprendendo que tem a sedação É, também, tem a gente, tá vendo? sedação. E por que que a hack dá tanta alergia? Na verdade, Ou reação, alergia, não sei. ela pode dar efeitos colaterais, Uhum. mas insisto em dizer que muitas vezes na cesárea também, a gente, como a paciente fica acordada, às vezes tem várias sensações, mas não só da AC em si. É uma coisa que eu digo, às vezes elas chegam para operar e se deitam, e Uhum. uma mulher quando está gestante ali no final, ela não fica deitada de barriga para cima, Não. porque é uma coisa muito desconfortável. Então, às vezes, só ficar deitada assim já começa a dar uma falta de Sufocar. ar e falar, é da anestesia, isso aí é da anestesia. Nem sempre a gente é Nem responsável. sempre, gente. Gente, a gente está tentando mostrar para vocês que nem sempre a culpa é do anestesista, que ele está lá no canto fazendo o serviço dele. E você, com certeza, né? Depois ninguém manda o bombom, né, pro Não, anestesista, é mas em sempre o partes isso cirurgião. também é responsabilidade nossa que faz remédios que causam amnésia. Exatamente. Então, gente, Aham. mas nas crianças também tem essa dificuldade dos pais entenderem e aceitarem o tipo de anestesia, doutora? Não? Não tem muito. Em criança, quase sempre a gente tem que fazer anestesia geral Sim, mesmo. Em alguns casos, sedação, mas para criança eles têm que ficar dormindo sim, mesmo. porque não tem nem como, até pelo agito em si, né? Isso Por falta é de entendimento, né? diferente, sim. Mas os pais, eles ficam temerosos quando falam assim, vai tomar anestesia? Ai, meu filho vai Não, tomar eles anestesia têm, geral. mas na verdade não é tão comum criança fazer uma Uhum, cirurgia eletiva, né? uhum. Tem muitos casos de urgências e, o que eles querem é resolver a situação, então é diferente nesse sentido. Doutora, assim, para quem vai fazer algum tipo de cirurgia e ainda tem dúvidas sobre anestesia ou medo, né? Qual Uhum. conselho que a senhora deixa? Que eu acho muito importante. Conheça o seu anestesista, tire as suas dúvidas. Isso é muito importante, porque a gente tem medo do que a gente não conhece Uhum. e é normal ter dúvidas. A gente fez medicina, mas o paciente não. Então pode tirar as dúvidas, não tem problema nenhum. No dia da cirurgia, se quiser chamar, a gente vai estar ali. Um daqueles somos nós. Às vezes a gente se apresenta, mas em meio a toda a situação, A pessoa esquece, né? esquece. Mas é importante criar esse vínculo também, porque a gente quer oferecer essa experiência mesmo para ser o mais confortável possível. E a volta da anestesia, tem alguma coisa que chame a atenção, assim, ou é só esperar aquele É só esperar. tempo? Muita gente pergunta, assim, tem Aham. isso de acordar no meio da anestesia, mas se for sedação, isso é perfeitamente comum, isso acontece, não tem problema nenhum. Na anestesia geral, a gente só desliga os anestésicos quando a cirurgia acaba. Então, aí a pessoa vai despertando no tempo dela e é todo o tempo que ela tiver e a gente está ali para Para ajudar nessa acompanhar. Não recuperação. tem nada de anormal, demorar um Não, pouquinho não, mais, isso acordar vai de cada rápido. paciente. Geralmente, quanto mais tempo dura a cirurgia, mais tempo vai demorar para acordar, porque tem as medicações que vão se acumulando. Uhum. Mas depois da cirurgia em si, o paciente vai para uma sala de recuperação até ele estar bem recuperado, acordado. Às vezes espera mexer as pernas de novo. Então, eles vão ser monitorizados até ter condições de alta ali da sala de Ai, eu não recuperação. posso deixar de perguntar. Por que que antes da alta todo mundo tem que ir no banheiro, vamos dizer assim, né? Tem que fazer as Porque necessidades algumas fisiológicas. das cirurgias e das anestesias podem dar retenção urinária. Então, Ah, quando o paciente vai e faz seu xixi, aí a gente sabe que a princípio já está tudo certo. Tudo voltando à função normal do corpo que é a mesmo. primeira recomendação para as Sim. grávidas que querem fazer cesárea, né? Todo mundo fala, né? Aham. Os palpiteiros. Ó, Sim. se não fizer, tu não sai, É elas por não te isso. dão alta, né? É por isso que a gente sabe que já está nesse caminho de recuperação. Tá. Mas da mesma forma, isso é interessante. Quando a gente anestesia, não é que a gente aperta um botão e está anestesiado. É uma coisa que vai se instalando. Que primeiro a pessoa vai perder sensibilidade do frio, depois, falando da hack, só depois ela vai parar de movimentar as pernas, os pés, sabe? E da mesma forma que vai assim, ela volta assim, mas tudo vai voltando devagarinho. Tem que ter paciência, mas dá tudo certo. E aí fica tudo bem. O Isso. importante é procurar profissionais certos, tirar checar. as dúvidas. Exatamente. E né, só um adendo antes da gente encerrar, tem essas cirurgias que infelizmente estão acontecendo de estéticas e muitas Sim. mulheres ou sofrendo danos É um irreversíveis risco. na pele, ou muitas estão indo a óbito, né? Sim.
E muitos precisam de anestesia e acabam ficando... Aí a culpa sempre recai na anestesia, né, doutora? Nesses casos, o que eu tenho para dizer é: escolha seu anestesista também e cuide em caso de sedações em consultórios, para saber se tem um anestesista presente, porque muitas complicações que acontecem não tem. Algumas outras áreas fazem sedações e eles não são especialistas nisso. Então, às vezes é um barato que sai caro, né? As pessoas procuram uma forma mais barata e acabam, às vezes, pagando com a vida. Então, tem que tomar muito cuidado. Nessas clínicas, então, o certo é ter um anestesista. Sim, para fazer anestesia tem que ter anestesista. E conversar com ele e procurar saber se é também, né, doutora? Sim, é sempre importante checar. Né? Checar nos órgãos. Porque quando a gente tá ali, a gente tá só na função de te manter bem, de te manter seguro. Então, é importante saber que tem alguém ali com esse objetivo e não alguém que tá te operando e te anestesiando tudo junto, porque... Não dá. Porque pode ser que não dê, e se não der, eu sempre digo, para o paciente que sofre uma alteração, para ele é 100%. Não tem isso, é 1 em 1 milhão, mas para aquela pessoa é 100%. Então, tem que ter esse cuidado, é importante. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos. Acho que bastante gente em casa tirou as dúvidas e os mitos, os temores. Eu fico à disposição, porque eu sei que é muita coisa. Depois a gente volta se surgirem aqui, dúvidas e alguém quiser mandar qualquer dúvida, eu estou à disposição também. Pode deixar, ó, passou o Instagram também da doutora aqui durante o programa para você aproveitar, vai lá na caixinha dela, pergunta, mas também deixa ela trabalhar, porque ela trabalha bastante. Ó, demorou para ela vir aqui, hein, gente? Obrigada mais uma vez pela presença. Esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando para você que todo o nosso programa fica disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também fica disponível no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Vai lá, aproveita conteúdo de qualidade e, é claro, com profissionais renomados para você tirar todas as suas dúvidas. Até o próximo Sala!